Pronto, já está gravando. Bom, eventualmente o Marco vai entrar aí. Como você já está aí, Bianca, a gente já pode começar. Esperar o seu sinal aí de aprovação. Por mim, pode ser. Tá bom, deixa eu dar uma conferidinha se está gravando mesmo, para ter a certeza, né? Gravando sim. Bom, gente, então hoje, dia 9 de novembro, nós vamos continuar o assunto de interpolação. Na verdade, nós começamos esse assunto semana passada. E aí, dia 16, nós falaremos sobre integração numérica. Mas hoje nós continuamos com interpolação. Né? Dia 16, integração numérica e depois já a prova já. Tá? Interpolação é um método de aproximar dos valores dos conjuntos discretos. Né? Isso aí a gente já estava vendo, tá? E a gente chama de interpolação o método que permite construir um conjunto de dados a partir de um conjunto de dados. Né? Como você encontra um valor conhecendo um conjunto de dados, né? É um método que permite fazer isso, né? Que é a interpolação. Na ciência em geral, habitualmente a gente dispõe de dados, né, obtidos a partir de uma amostragem, e às vezes a gente tem uma falha, que falta algum dado, a gente quer fazer alguma previsão, né, alguma situação assim. Imagine que você tem uma série de dados aí que, por exemplo, descreve o nível do rio Telespires nos últimos 30 anos. Ali você tem os dados de todos os dias. Por alguma razão, falta o mês de novembro de 2015. Né? Sei lá, se perdeu os dados, alguma coisa aconteceu. Você conseguiria reconstruí-los? Ou outra situação, você tem os dados dos últimos 30 anos e quer construir novembro de 2021. A partir de uma série de dados, você vai conseguir adquirir mais dados por meio da interpolação. Né? Através da interpolação, você consegue construir uma função que aproximadamente se encaixe nesses dados pontuais, né? É o que a gente estava vendo na aula passada. Né? Outra aplicação da interpolação é a aproximação de funções. Né? Suponha que você tem funções que são complicadas para trabalhar. Né? Suponha que você tem que derivar essas funções ou integrar, e elas sejam complicadas para derivação, para integração, ou para qualquer outra operação que seja. Mas que você consiga apresentar uma outra função mais simples, mais fácil de se trabalhar, e que dentro de um dado intervalo ela possa substituir aquela outra, né? E ali pode também entrar a interpolação, tá? Você pode substituir uma função complicada por uma mais simples. Parecido com o processo de linearização, né? Tu tem uma função não linear e tu troca por uma função linear, mas que dentro do intervalo ela pode substituir a outra. Obviamente, quando utilizamos a função mais simples para calcular novos dados, normalmente não se obtém o mesmo resultado da função original. Mas dependendo do domínio, do problema e do método de interpolação utilizado, o ganho da simplicidade pode compensar o erro. É isso que eu estou dizendo. Tu pode trocar a função por outra dentro de um dado intervalo, dentro de um dado domínio, aonde o erro não seja significante estatisticamente falando. E se o erro for significante, aí não adianta nada, né? Tem que ser dentro do intervalo onde o erro não signifique muito, né? Imagine, por exemplo, você tem que trabalhar com a função seno de x. E a função seno de x é uma função não linear complicadíssima. Mas você pode trocar a função seno de x pela função x, na proximidade de zero. Né? São funções extremamente diferentes. Mas para valores do domínio muito próximo de zero, elas são funções parecidas. Então, dentro do intervalo ali próximo de zero, tu pode trocar essas duas funções. Pode trocar a função não linear por uma linear. E na interpolação você poderá fazer um raciocínio análogo dentro de um dado intervalo que te interessa,
tu consegue trocar a tua função complicada por uma função simples, desde que não faça muita diferença em termos de erro, né? Desde que o erro seja insignificante, né? A interpolação ela vai permitir que você faça a reconstituição aproximada de uma função também, né? Desde que tu conheça algumas de suas abscissas e as respectivas ordenadas. Isso aí a gente viu na aula passada também, né? A função resultante vai garantir que passa pelos pontos fornecidos e também os pontos que tu não tem, né? Como um mero ajuste. Tu tem um conjunto de dados, pode obter aqueles que estão faltando aí, né? Nós temos alguns tipos de interpolação e agora nesse slide eu faço uma observação, né? Se você ainda está ouvindo aí, é o seguinte: esse aqui é um tipo, é uma coisa que pode cair na prova, né? Se você olhar bem. Tipos de interpolação. Quais são os tipos de interpolação? Suponha que se pergunte, né? Ou que se pergunte: interpolação linear é um tipo de interpolação? Existe uma interpolação que é a trigonométrica? Existe uma interpolação que seja, sei lá, logarítmica? Né? Poderia cair perguntas assim na prova, perguntas teóricas sobre interpolação. Então, a teoria é importante. Só para mim anotar. Tá na tela, tá? Tá na tela, tá? Então, os tipos de interpolação são a linear, que é a mais simples de todas. Você tem uma linha que conecta os pontos, né, e serve para estimar os valores. Outra interpolação é polinomial, quando uma função é interpoladora é um polinômio. Nós vimos essas duas aí na aula passada. Nós temos a interpolação trigonométrica, quando o polinômio é trigonométrico. Nós temos a interpolação spline, que a curva é definida por 2 ou mais pontos. E a interpolação bilinear, que é uma generalização da interpolação linear, né? Só que bilinear, né? Para funções, então, de duas variáveis. Esses aí são os tipos de interpolação. Outra coisa, voltando na aula passada, é o porquê que a gente usa a interpolação? Qual que é a necessidade? A necessidade de obter um valor intermediário que não consta em uma tabela, né? Aquela coisa que eu falei, você tem uma série de dados e, por alguma razão, dados estão faltando, né? Tinha um pendrive com os dados lá de novembro de 2015 e ele queimou. Aqueles dados estão faltando. Alguma coisa assim, né? Ou você tem funções que são difíceis de trabalhar e quer trocar por uma mais simples, que atenda aqueles mesmos dados, né? Imagina que a tua função que modela teu problema é uma função trigonométrica, mas no intervalo que te interessa, ela se comporta como uma função linear. Bom, daí dá para tentar descobrir quem que é essa função linear e usá-la, tá? Nesse tipo de situações que a gente usa a interpolação. E continuando aqui para lembrar, imagine aí, então, um conjunto de dados em forma de função, né? Nós temos uma tabela aqui. Na primeira linha, nós temos valores de x e na segunda, valores de f de x. Por exemplo, para x igual a 0, nós temos esse valor aqui para f de x. Para x igual a 1,5, esse outro valor. Para x igual a 3, esse terceiro valor e assim por diante. E aí algumas perguntas. Como obter um valor de f para um valor de x que não tenha sido medido? Como eu obtenho uma imagem para um valor de x que não foi medido? A resposta é interpolação. Nós já fizemos isso aqui na aula passada. Especialmente eu e você, Bianca. Você fez, Augusta. Verdade. Quando se deseja saber o valor de f de x para um x intermediário entre duas medidas? Por exemplo, aqui eu tenho 3 e 4,5, né? X igual a 3 e 4,5. Suponha que você quisesse saber o valor de f de x para 3,5 ou para 4, né? Teria que fazer interpolação, né? Então, a interpolação, aí, pelo que nós já vimos na última aula, ela vai ser, basicamente, né, determinar uma função, né? Que vai assumir valores conhecidos em certos pontos
né? E nós vamos trabalhar, evidentemente, com os polinômios de interpolação, né? A classe de funções escolhida para a interpolação inicialmente é arbitrária, né? E deve ser adequada às características que pretendemos para que a função possua. Então, que tipo de função você quer que atenda o que você quer ali, né? Funções lineares, exponenciais, trigonométricas, né? O Excel, por exemplo, tem uma ferramenta que, quando você coloca os dados lá espalhados, ele tenta traçar um gráfico que passe por todos os pontos. E ele dá um valor chamado de R quadrado, né? Para dizer o quão bem aquela função que tu escolheu representa aqueles dados, né? Se teu R quadrado for muito próximo de 1, significa que tu está escolhendo uma boa função, né? E lá dentro do Excel você tem algumas opções, né, de escolher. Por exemplo, tentar representar por uma função linear ou por uma exponencial e assim por diante. E essa vai ser uma decisão que você vai ter que fazer, né? Que tipo de função que você quer que represente? Porque às vezes não dá para representar por uma função tão simples quanto uma linear. Às vezes você vai ter que ir atrás de uma função um pouco mais complicada, tá? Mas normalmente nós trabalharemos aí com os polinômios, né? Trabalhando então com a interpolação polinomial, tá? Segunda opção que aparece aqui, né? Depois da linear, né? Porque dificilmente nós conseguiremos representar os dados por meio de funções lineares. Basta você pensar que o gráfico de uma função linear é uma reta, né? E é difícil você colocar mais de 2 pontos na mesma reta, a menos que eles estejam estritamente na mesma reta. Já a polinomial é um pouquinho diferente, né? Dentro dos métodos de interpolação polinomial, são utilizados para aproximar uma função, nós temos o fato que você conhece os valores de f de x em apenas pontos discretos, né? Considerando que f seja uma função conhecida e complicada de trabalhar, né? A interpolação, nesse caso, consiste no quê? Na primeira figura aqui nós temos valores de x e de y, né? x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3, e assim por diante, né? Agora, qual é que é a função que passa por esses pontos, né? Na figura seguinte, a gente tem uma ideia de uma função que passe por todos esses pontos, né? Encontrar essa função seria fazer a interpolação, tá? Seria fazer a interpolação ali, né? Encontrar esse polinômio ali, a interpolação polinomial. Então, o que a gente quer fazer é o seguinte: com base nesses pontos discretos, determinar uma função que passa por todos eles, né? Então, a interpolação polinomial, na verdade, ela consiste em se obter um polinômio que passe por todos os pontos, conforme eu já disse ali, né? E esse polinômio em questão, p de x, é o chamado polinômio interpolador. É possível demonstrar que existe um único polinômio interpolador, tá? Que passa por todos os pontos, tá? Não existe mais de um, tá? Esse cara aqui, ele é único, tá? Essa curva aqui é única. E é isso aí. A interpolação polinomial é isso aí, né? O conjunto de equações corresponde a um sistema linear, né? Isso aí nós vimos na aula passada também. A gente cai num sistema linear. Você também calculou alguns, né? São variáveis independentes, né? Pode ser resolvido diretamente, né? Isso aí nós vimos na aula passada. Aqui nós temos um polinômio linear, né? E a gente vê que a gente monta um sistema linear, onde a gente consegue calcular, então, as variáveis. Determinar a solução, determinar o polinômio interpolador, dá um pouco de trabalho. Não é uma tarefa difícil, dá trabalho, mas não é difícil.
Mas se a gente imaginar a programação disso, vai ser algo que demora muito tempo, né? Você programar algo para resolver isso aí, vai ser fácil de programar, não vai ser difícil. Mas vai ficar muito tempo fazendo a conta, né? Porque é um trabalho tedioso, né? Se você imaginar que às vezes é uma função muito grande, que o teu sistema fique grande, então vai ser algo caro computacionalmente, tá? Outros métodos de se obter o polinômio, além do que nós já vimos. Nós temos também Lagrange e Newton. Tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos considerar um conjunto de dados, né, de pontos xi e f de xi, e encontrar um polinômio que passe por esses pontos, né? Olha aqui a ideia. Essa ideia aqui também da aula passada, né? Nós já vimos esse aqui, já resolvemos, né? Aqui eu estou na interpolação linear, tá? Que a gente já fez na aula passada. Já fizemos. Tá? Até aqui, interpolação linear. Okay? Que a gente fez na aula passada. Para entender melhor, volta na aula passada que a gente já fez isso aqui. O importante aqui é que a gente obtém um polinômio. Polinômio, digo assim, linear, né? Uma função afim, né? E a outra forma, né? Esse é o linear. A outra forma é a de Newton. Né? Você obteria seu polinômio por meio dessa equação aqui, né? Por meio dessa equação. Onde você tem uns coeficientes que são D0, D1, D2, até Dn. Você nota que esses coeficientes, eles multiplicam sempre a diferença entre x e o xn-1, vamos dizer assim. Por exemplo, aqui ó, é o D1, então é o x0. Aqui é o D2, aparece o x1. Aqui é o Dn, aparece o n-1. E sempre multiplicado pelos anteriores, né? Ou seja, vai ficar uma coisa bem grande aí na hora que você for fazer. De forma que esses coeficientes aqui esses D0, D1, que é chamado de operador de diferença, eles vão aparecer aqui, né? Dependendo da ordem. Essa coisa vai ficar muito grande. É por isso que esse método não vai cair na prova. Fica muito grande. Mas para entender melhor, imagine que você tem uma tabela como essa daqui, com os valores da abscissa e da ordenada. Você tem uma tabela de pontos, você vai seguir essa regra aqui para colocar os valores, né? O valor da função inicialmente, depois os valores com x0 e x1, depois x0, x1, x2, x3, né? Então aqui, ó, vamos pensar nos valores que nós temos aqui. 1, 1, 0, menos 1 e 2. Então aqui aparece 1, 1, 0, menos 1 e 2 inicialmente, né? Os valores da f de x, igual estava aqui, ó, até do f de x0 até o f de xn. Tá aqui, ó, f de x0 até o f de xn. No caso, 0, 1, 2, 3, 4. O n vai até 4 aqui, né? Vai ficar do 1 até o 4, né? Do 0 até o 4. x0, x1, x2, x3, x4. Né? E a gente olha aqui, depois é o f de x0, x1. Quem aparece. Como que é obtido o f de x0, x1? Aqui nós temos a formulazinha para se obter o f de x0, x1, né? O f de x0, x1 é a diferença do f de x1 menos o f de x0 dividido por x1 menos x0, ou seja, toda uma continha que você tem que fazer aqui, né? Para colocar eles aqui. O f de x1, x2 e assim por diante. Você pega esses valores, faz essa continha, você obtém essa pequena pirâmide aqui. Né? Essa pequena pirâmide aqui. Isso aqui vai te levar a você aqueles valores dos coeficientes aqui, ó, D0, D1, assim por diante, né? Então, pegamos essa pirâmide e vamos lá para escrever esses caras, né?
D0 é o f de x0, D1 é o f de x0, x1, D2 é o f de... E assim por diante, né? O f de x0, x1, tá aqui, ó. F de x0, x1, x2, está aqui. Nós temos até o x4, né? Então, aqui nós calculamos o D0, D1, D2 e assim por diante, né? E substituímos no polinômio, né? O polinômio nós tínhamos a fórmula dele aqui, ó, do início, né? D0 mais D1, x menos x0 e assim por diante. Nós substituímos essas coisas nesse polinômio aqui, né? F de x0 mais f de x1, papapá. E eu não coloquei o outro slide aqui, que vinha os resultados, né? Que eu teria que calcular todos os resultados aqui para colocar aqui. Bom, era só isso. Nossa, só foi rápido, hein? Bom, pessoal, era só isso. A ideia era demorar mais tempo. E aí? Professor, essa explicação que você deu da fórmula de Newton, né? A última agora. De Newton, sim. Ela a gente chega Isso, no mesmo resultado que a gente fez da aula passada, só que é um outro método. Isso, é outro método. Só existe um polinômio, né, no final das contas. Independente do método que você usar. Entendi. Mas é tipo assim, digamos assim, resolve a mesma coisa, só que é de uma forma diferente, que usa mais cálculo. Isso. Talvez um pouco mais difícil, não sei. Mas é isso. Entendi. Marco, alguma coisa para acrescentar? Oi? Tem alguma coisa para acrescentar, Marco? Não, tá de boa. Tranquilo. Bom, pessoal, então, para hoje era isso, né? Na verdade, eu até tinha a intenção, achava que ia durar mais tempo, né? Não sei se é por causa da aula online, que vai mais rápido, mas a ideia era para que essa aula aqui durasse umas 2 horas. Né? Mas tudo bem. Tudo bem, então é isso. Com hoje a gente encerra a interpolação. Na aula que vem nós vamos ver integração numérica, tá? Para fechar o conteúdo. E vocês vão estudando aí até a próxima aula, tá? O professor Sérgio deu aqui, que é muita coisa. Uhum. Digamos assim, que é para nós usar para a prova, tá chegando. Os tipos de interpolação e aquele método que a gente estudou aula passada para resolver. Sim. Aqueles isso, né? lá, eu falei que cai na prova, que lá? Sim. Falei, né? Aham. Deixa eu dar uma olhada aqui na prova rapidamente. Não tem ninguém vendo. Na prova pede para você calcular, né? Calcular alguns valores de x, f de x, igual a gente fez na aula passada, é verdade. Você passou duas perguntas para a gente fazer, né? Isso. Você fez durante a aula, se eu não me engano, uma delas, Sim. né? Fiz. Beleza. Mas aquilo que a gente fez na aula passada cai na prova, tá? Tem na prova. Então, tá bom. Tá? Desse que eu passei hoje ali de Newton, não aparece na prova. Já dando a colher de chá, tá? Por favor, professor. Porque esse trem é muito complicado. Mas nós vimos na aula passada 2 interpolações da aula passada, se voltar lá. A polinomial e a de Lagrange. Você lembra Isso do nome? mesmo. O nome eu não lembro não, mas eu lembro que era 2. Isso, polinomial e de Lagrange. Polinomial foi a primeira que a gente fez e Lagrange foi a segunda. Isso mesmo. E tem uma de cada na prova, uma polinomial e uma de Lagrange. Então, se eu fosse recomendar para você assistir mais vezes uma aula, não seria a de hoje, seria a aula passada. Que, inclusive, você fez no caderno aqui durante a aula algumas. Sim, tô olhando aqui, tá bem aqui mesmo. E da aula de hoje tem uma pergunta na prova, mas é teórica.
Ok. É teórica, não tem que fazer conta, tá? Beleza, então. Obrigado, professor. Tá certo. Mais alguma pergunta, gente? Tá bom, então eu vou encerrar aqui. Até a próxima, gente.